Eugênio, uma boa noite, muita paz, seja bem-vindo a esse momento. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar com vocês novamente na TV Chico Xavier, compartilhando, né, junto com vocês esses assuntos da doutrina que tanto nos auxilia no dia a dia. Um abraço a todos que estão conosco, né, nesse momento. Um abraço a todos que estão compartilhando aí também o canal. Eugênio, já vamos começar, né, com a nossa, não tanto uma entrevista, mas, né, um bate-papo. Você já vem de uma família, né, espírita ou teve ou como foi o seu acesso, né, ao conhecimento da doutrina espírita? Como isso aconteceu, né, na sua vida? Na verdade, a minha família toda é católica. O meu pai, a minha família era amigo de Chico Xavier, mas independente da religião, né? Nós nascemos lá na comunidade da Fábrica de Tecidos, onde vivia familiares do Chico, e a gente tinha essa amizade, mas a minha família era católica. Eu fui o primeiro espírita da minha família. E aconteceu de uma maneira assim diferente, porque eu achava que eu ia trabalhar na Umbanda, achava que eu ia ser pai de santo, porque eu já tinha alguns interesses para as coisas da espiritualidade, mas não era esse o nosso caminho. Então, uma cunhada nossa, ela era médium, nós não tínhamos conhecimento de mediunidade, aí eu me propus aí com ela a um centro espírita, o Centro Espírita Sheila, aqui de Pedro Leopoldo, para que ela participasse de um passe, né, recebesse uma ajuda, e ela foi ingressada numa reunião mediúnica posteriormente, eu fui de companhia com ela, mas aí eu comecei a estudar. E aí me interessei pela doutrina, participei de algumas atividades no catolicismo, no protestantismo, estudei um pouco e me identifiquei com a doutrina espírita. Isso eu tinha uns 18 anos de idade, 19 anos. E a partir daí eu comecei a estudar a doutrina espírita e me encaminhei dessa forma no espiritismo. Foi assim, dessa forma que eu cheguei à doutrina. Então, esse processo do conhecimento foi pela curiosidade, né? E pelo despertar. Eu achei tão interessante a orientação espírita que aí eu busquei alguns questionamentos a partir de então. Aí que nós começamos um estudo mais sério. Como isso foi início da década de 80, o espiritismo ele não tinha essa divulgação em larga escala como é hoje, né? O acesso era mais difícil. Eu sou do interior, Pedro Leopoldo, apesar de ser terra de Chico Xavier, família católica, meus amigos católicos. Então, meus pais, devido até a esse contato com o Chico, meu pai sempre foi uma pessoa que acreditou muito na espiritualidade, minha mãe também, mas como católico eu pedi permissão para estudar o Evangelho em casa, fazer um culto do Evangelho no lar. E meus pais, eles eram mais acessíveis, né? Eu convidei os amigos da mesma faixa etária, que não conseguiriam estudar em casa, para estudar conosco o Evangelho lá em casa. A partir daí que nós fomos formando uma agremiação, digamos assim. E o culto lá em casa começou, aí muita gente, meus amigos todos. E aí que nós começamos o estudo do Evangelho. E a minha família participava, também começou a ter um interesse, né, para o entendimento da doutrina. E a partir daí nós fomos aprofundando um pouco mais. Abrimos um dia de estudo de mediunidade com esse grupo de amigos. Vamos estudar a mediunidade, porque foi do nosso interesse. O Evangelho nos convidando a algum trabalho assistencial. Nós resolvemos fazer uma campanha do quilo na nossa região mesmo, para ganhar alguns alimentos e levar para uma periferia. E assim começou a se formar aquele grupo de amigos, né, como é quase toda casa espírita, né, para o trabalho. E a partir daí nós aprofundamos nos estudos, né, da doutrina espírita. E ficamos em casa até um certo tempo. E depois, quando eu vi que tomou uma proporção, eu frequentava o grupo Sheila, né?
casa irmã nossa, e lá a Sheila falou, olha, se vocês estão se preparando aqui na Terra, a espiritualidade já está há muito tempo aguardando. Então, fique tranquilo e continue, e você vai saber o que fazer na hora certa. E assim que aconteceu, né? No grupo de amigos, eu fiquei um pouco com a responsabilidade, junto a outros amigos que trabalharam, né? Que iniciaram conosco. Nós fomos até a casa de Cidália Xavier, irmã do Chico, que até então nem sabia que eu estava frequentando o Espiritismo, solicitaram que a gente fizesse esses estudos lá no grupo Meimei, a casa fundada por Chico em 1952. Então a Cidália falou, olha, Eugênio, foi eu e uma amiga Margarida, que também éramos da mesma rua da cidade, nós nascemos ali. Aí a cidade falou, olha, isso aí tem que ter um parecer do presidente da casa e de Chico, porque lá tem um trabalho específico, que é o trabalho da desobsessão, e nunca teve mocidade. E aí nós tivemos a felicidade de sermos admitidos lá para esse estudo, né? O nosso culto do lar virou a reunião pública do Evangelho, nós começamos a estudar mediunidade, e fomos convidados a participar do grupo Meimei, em pleno funcionamento, né? Para o aprendizado, foram as palavras dele. Para vocês entrar com a mocidade, você tem que vir aprender o trabalho mediúnico. E foi assim que ingressamos no Meimei, né? Que foi fundado por Chico, Arnaldo Rocha, o esposo de Meimei, e amigos e familiares do Chico. Era o trabalho mais íntimo que Chico, então, tinha trabalhado. Era uma casa que dedicava exclusivamente ao trabalho da assistência aos sofredores. E ali nós começamos nossas atividades mais ampliadas, né? Dentro da doutrina, no exercício também da mediunidade. Que legal. Como foi que o Espiritismo impactou a sua vida? O que foi que ele lhe impressionou? Qual foi o direcionamento que a doutrina, os seus conhecimentos chegou assim e impactou mesmo? Acreditar que eu nem ficasse muito firme na doutrina, porque eu era um jovem, sempre fui muito alegre, gostava de dançar, viajar. Eu lembro até do depoimento de Dália que ela fala isso. Então, essas questões, né, do meio que eu vivi é um pouco, por ser o primeiro espírito até da minha turma, digamos assim, da minha família. Então, teve um impacto muito grande, porque, né, nós assumimos uma responsabilidade de fundar um grupo espírita. Nós fundamos o Grupo Espírita Chiquinho Carvalho, que fomos trabalhar com mocidade no Grupo Meimei. Chiquinho Carvalho era o cunhado do Chico. Nós homenageamos ele com o nome, como disse Dália, né? Já deram serviço para Chiquinho. E um grupo novo, então nós fomos aprendendo e com muito interesse. Então, com muito estudo, então impactou por quê? Dos estudos foram chegando as tarefas. A tarefa mediúnica é uma tarefa que requer uma atenção, né? uma responsabilidade, como toda tarefa, mas a mediunidade ela requer, né? uma dedicação daquele que vai trabalhar na mediunidade, uma responsabilidade muito grande. Então, isso me impactou muito, porque eu tive que ir mudando alguns roteiros da minha vida para que eu pudesse sustentar essa tarefa, que era a tarefa primeira nossa lá. E nossa tarefa ficou realmente, devido até ao local que nós fomos encaminhados, na mediunidade. Então, esse grupo de estudo virou já uma reunião mediúnica. Eu frequentava a outra na quinta-feira. Então, quer dizer, foi uma bênção ter recebido a doutrina espírita, né, num momento tão decisivo na vida de qualquer jovem. Então, eu acho que eu trilhei um caminho muito melhor do que talvez eu pudesse trilhar se eu não tivesse esses conhecimentos, porque passa a nortear, né, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Não estou dizendo que a gente consiga essa realização de pronto, é um trabalho que continua até os dias de hoje, né? Porque para que a gente possa manter firme, né, fiel
pelo menos ao trabalho da doutrina, e as bênçãos que a gente recebe são muito intensas, né? Então, foi um impacto muito grande de uma nova realidade, principalmente o trabalho mediúnico. Eu sempre comento com os nossos companheiros de trabalho que a realidade do mundo, para quem frequenta uma reunião mediúnica, é muito diferente. Você vê bastidores de muitas coisas que a gente não consegue o entendimento, né, sem estar participando dessa lei reencarnatória e da desencarnação dos bastidores espirituais do mundo, que são muito intensos. Então, muda muito a nossa visão, né, de mundo. Então, o impacto ele é natural, né, é muito grande. E já foi uma responsabilidade grande estar numa instituição em que Chico, né, fundou, não é verdade? Quer dizer, pegaram você mesmo ali num, num trabalho muito bonito e isso aqui vem para aqui. Interessante, né? Como a Sheila tinha falado da programação, existia uma programação, que nós somos o primeiro a frequentar o grupo do Grupo Meimei da segunda geração. Até quando eu cheguei ao Meimei, eram todos que trabalharam com Chico. As irmãs dele, os cunhados de Meimei, alguns outros familiares, alguns amigos do Chico ainda, né? Tanto é que todos já desencarnaram. Quando eu cheguei, foi a partir de 89 que foram começando a desencarnar, até que chegou em 90 que nós assumimos a direção da instituição. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas a sustentação é muito maior, né? Porque a gente é muito pequeno para tudo isso. Quando eu assumi a direção da casa, o Chico me mandou um livro chamado, sabe o quê? Né? O grão de mostarda, a semente de mostarda, é aquela menor semente que existe. Eu entendi a mensagem. Olha que é uma sementinha de nada. Tem que trabalhar, né? E foi muito bom, foi uma acolhida muito boa que a gente teve no Meimei. O senhor Geraldo Benício Rocha, que é o cunhado de Meimei, irmão do Arnaldo Rocha, que até hoje nós temos que levar o nosso abraço a Arnaldo Rocha, que seria aniversário de nascimento dele, aqui na Terra, até o Arnaldo Rocha estaria completando 99 anos hoje, e também o doutor Bezerra de Menezes, né? Outro apóstolo, um apóstolo do Cristo, que devemos a ele toda a base, né? Que trouxe para Chico iniciar seu trabalho aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, a acolhida foi muito positiva, né? E eu tive mestres, né? Nessa área mediúnica, a nos auxiliar, a nos indicar caminho, a nos trazer experiências valorosas. Porque o Espiritismo, nessa época, eu saía da reunião, a gente ia tomar um café numa mesa redonda. Cada semana uma casa oferecia um café para aqueles participantes. E ali o aprendizado da gente intensificava, né? Era onde que a gente ia fazer as perguntas para aprender o que a gente não tinha entendido. De receber a indicação das leituras, esse pessoal era muito no sentido, ó, se tem tal livro tal, vai ler que você vai entender. Depois você me pergunta. Então foi um trabalho bem interessante, com responsabilidade muito maior ainda, né? Porque até então o Chico, para mim, era o irmão da Cidália, uma pessoa que a gente admirava como um tio muito querido, que vinha na minha infância e tal. Eu não tinha dimensão da personalidade do Chico, da obra mediúnica do Chico, né? Quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, é muito maior do que eu imaginava, né? E o primeiro livro dele que eu li foi Nos Domínios da Mediunidade. Eu peguei de cara esse livro. Mas o livro que foi um que me despertou mesmo o estudo da mediunidade, foi esse livro. Fantástico livro. Nós estudamos ele até hoje, né? Não para de estudar, ali tem tudo. E tem uma curiosidade nos domínios da mediunidade, que foi lançado em 1955. E é André Luiz observando um grupo mediúnico de trabalho, não é isso? Ele vai dando as mediunidades, como funciona a reunião. Onde você imagina que aquela reunião não ser no Meimei, né?
Essa época o Chico estava na reunião e o André Luiz observando o trabalho mediúnico. Depois nos revelaram que foi justamente no grupo Meimei que André Luiz fez esse estudo. E foi lançado juntamente com Instruções Psicofônicas, o primeiro livro do Meimei que Arnaldo organizou. Até o uso daquele instrumento, né, o psicoscópio, né, que ele utilizou. Ficou tudo ali. Era um trabalho ali, né? O André Luiz estava ligado a Chico para o trabalho, né? Onde que ele ia observar uma reunião mediúnica? E naquele tempo era rara a reunião de obsessão, né? Em 50, década de 50, né? Então, a gente tem essas curiosidades que a gente viu lá no Meimei. Esse ponto eu não sabia. Puxa vida, chega a me emocionei agora. Interessante, né? A gente vê André Luiz narra como se dá as comunicações, a parte científica da mediunidade, moral, né? E mostra tudo no domínio da mediunidade. E logo depois é lançado junto o depoimento dos espíritos, o atendimento que Chico fez ali no Meimei, daqueles espíritos que por ali passaram, né? A obra é muito bem conjugada, né? E porque eu peguei o primeiro livro a ler foi nos Domínios da Mediunidade, né? Justamente porque eu ia para aquele local de trabalho. Então, é uma gratidão muito grande que a gente tem ao Grupo Meimei por essas orientações, né? Na área mediúnica do trabalho de desobsessão. Então, é verdade. Complementar. Eugênio, você teve alguma aproximação física? Chegou a ter com Chico Xavier? Teve alguma vivência? Tive, como eu falei, na minha infância, nós morávamos na casa da Companhia Industrial, a fábrica de tecidos. Foi onde Chico trabalhou, moravam os familiares do Chico, a Cidália, o Chiquinho, e essas casas eram da Companhia Industrial. A gente nasceu ali, e Chico, eu nasci em 58, Chico transfere para Uberaba em 59. Mas o Chico visitava periodicamente a família. O Chico passou o Réveillon enquanto ele teve saúde aqui em Pedro Leopoldo. Ele fazia distribuição na Uberaba e vinha para cá. Então, era um momento de encontro com ele, que ele ia lá naquela rua, conversava, né, via os amigos, né? E Chico sempre foi muito dos amigos próximos dele. Mas ali eu não tinha noção de quem era Chico Xavier. Para mim era o irmão da cidade. Depois desse episódio que a gente foi para o Meimei, com autorização dele, eu comecei a conhecer a obra dele, aí as vindas dele a Pedro Leopoldo, eu tinha a felicidade de ter esse encontro com ele. Na casa de Dália, tive encontro com ele na casa de Luísa, e lá no asilo de idosos, onde ele passava a noite do Réveillon. Então, eu tive essa grande oportunidade, né, de conversar com o Chico várias vezes nessa passagem dele aqui em Pedro Leopoldo, num café na casa das irmãs na madrugada. Então, Chico era uma pessoa muito alegre, né? Muito dos amigos, muito dos causos mineiros. Mineiro gosta muito de contar causos, né? E Chico adorava esses momentos de intimidade em que ele, né, poderia, como diz, receber esse afeto de todos aqui de Pedro Leopoldo que gostavam muito dele, né? Então, eu tive esse contato com o Chico. E algumas orientações dentro do trabalho do Meimei, né? Algumas indicações de caminhos. Então, nós tivemos essa felicidade de estar junto de Chico, sim. Então, ele teve essa preocupação nesses encontros, né? Ter uma conversa, né, com você justamente para dar alguns direcionamentos, né, das atividades. O que me aconteceu muito nesse início, Ivan, eu sonhava muito com Chico em algumas oportunidades, me apresentando algumas coisas no Meimei, do funcionamento daquele ambiente. Depois cessou, entendeu? Eu não tenho muito esse contato, mas naquela época foi mais intenso. Ou eu estava mais receptivo ou mais necessitado. E tinha diretamente, né, sobre
a preocupação do grupo Meimei, inclusive do Chico, é sobre esse atendimento aos espíritos sofredores. Ele tinha uma preocupação muito grande para que a acolhida dos sofredores ali no Meimei. Ele deixava isso bem claro. Uma outra conexão que tinha com Chico, a Cidália, a irmã dele, ela tinha um culto toda quarta-feira em casa dela, que nós participávamos, né? E Chico tinha uma ligação direta praticamente com esse trabalho lá. Hoje eu tenho cartas do Chico, depoimentos do Dália, até de algum dia eu gostaria de falar um pouco sobre isso, com mais detalhes, né? Com mais comprovações dessa assistência fraterna que se tinha através e com a assistência de Chico Xavier. Então, tivemos essa felicidade, sim. Poderia ter sido mais, sabe? Quer dizer, hoje eu acho assim, eu perdi várias oportunidades, né? Eu perdi várias oportunidades. Mas o que eu consegui nos gratifica até hoje. É interessante, né? Porque Chico, a vida dele toda foi preocupado com as pessoas mais necessitadas, né? Os encarnados. E ele mantinha também essa preocupação, né, com os irmãos, né, que estavam no outro lado e precisavam, né, do devido, né, auxílio. Tanto que ele dava essas orientações, né, a você, ao grupo. Só deve ter feito a proposta de fundar o Meimei. O Chico fundou o Meimei em 1952. O Parnaso já tinha 20 anos de lançamento. O Chico já era uma pessoa conhecida no Brasil todo. Para não falar que ele era famoso, a gente fala que ele era conhecido no Brasil todo, pelo seu trabalho. E o Luiz Gonzaga, onde ele atendia nas reuniões segundas e sextas, eram lotadas, né? De psicografia, passes, e ele realmente, praticamente intima Arnaldo Rocha, ou prepara Arnaldo Rocha 6 anos de estudos doutrinários para que fundasse um grupo onde ele sairia dos holofotes, né? Ou seja, foi uma reunião íntima, ele trabalhou como médico psicofone, recebendo os sofredores, não foi só os mentores, né? Ele trabalhava, tinha outros médicos que ele agregou, como eu tenho vários depoimentos que eu consegui em entrevistas, para essa assistência fraterna, né? Então, quer dizer, a questão da mediunidade bem canalizada, bem trabalhada, completa, né? Porque o Chico, na psicofonia, que trabalhou no Meimei, que as mensagens, as orientações do grupo Meimei viraram livros porque eram orientações íntimas para o grupo em funcionamento. Então, o que a gente aprende lá é para a gente aplicar no trabalho mediúnico, que é bastante interessante, o livro Instruções Profundas, Voz do Grande Além, e nós tivemos a felicidade, né, de encontrar 80 mensagens que foram gravadas na década de 50 ainda, 56 a 58, antes da partida dele para Uberaba, fazer a obra Registros Imortais, que nos ofereceu uma oportunidade muito grande de fazer uma pesquisa do trabalho do Chico nessa época aqui em Pedro Leopoldo. O livro chama Registros Imortais, lá tem o acervo fotográfico, tem a identificação daqueles espíritos que manifestavam de Chico naquela época, das pessoas que trabalharam com Chico, de como funcionava esse trabalho, além das mensagens ser muito instrutivas, né? Eu brinco muito que o livro ele não ficou perdido 60 anos, né? Ficou guardado, porque os depoimentos ali que nós encontramos são de espíritos ou personalidades bem conhecidas no Brasil. Então, de evangélicos, de bispos, né, da Igreja Católica, de espíritas. Então, é uma mensagem que eu acho que ele é muito voltado para o movimento religioso, as mensagens contidas ali, entendeu? Nós lançamos em 2013 essa terceira obra, que foi Registros lá do grupo Meimei, onde Chico mais intimamente trabalhou a sua mediunidade em socorro aos sofredores. Eugênio, já que você entrou nesse campo das obras, o que é que tem de obras que você poderia dar um relatar, até para que os telenautas pudessem ter também um norte e buscar essas obras que você
tem uma relação assim direta e nessas pesquisas, nessa construção de livros, se tem algum livro específico realmente seu mesmo também. O Registro Imortais foi um que eu organizei. E na organização a gente apresenta também alguns textos, a pesquisa que a gente fez, além das mensagens, que eu acho bem interessante e muito atual, apesar de ser dito há 60 anos atrás. Essa trilogia do Meimei na área mediúnica, na área da desobsessão, eu acho que é imprescindível quem trabalha fazer um estudo, que são Instruções Psicofônicas, que foi lançado em 1955, Vozes do Grande Além, lançado em 1957, e Registros Imortais, lançado em 2013, completando essa trilogia. Inclusive, foi lançado em 2012 um DVD, um CD-DVD, né, com cópia de algumas gravações que foram recuperadas pela Versátil Vídeo, né, que estão à venda, muito interessante também. A gente sentir a voz do Chico, a comunicação de Emmanuel, de André Luiz, Padre Eustáquio, enfim, Meimei, Bezerra, algumas mensagens estão registradas também. Da área mediúnica. Agora, tem obras, né, que nos dão um entendimento, por exemplo, a obra Paulo Estevam, que é muito interessante, que todo mundo já leu. Um outro livro que eu acho muito interessante, quem quer conhecer um pouco de Chico Xavier, chama Notáveis Reportagens com Chico Xavier. É um livro que foi um trabalho jornalístico feito por Clementino de Alencar do Jornal Globo na década de 30, logo após o lançamento do Parnaso, com a repercussão que foi pela Academia Brasileira de Letras, pelo burburinho que houve, né, dos poetas brasileiros e portugueses, trouxe esse jornalista que foi muito fiel a Chico, mas ele veio com autorização de Emmanuel, e que foi publicado um livro depois, na década de 70, que chama Notáveis Reportagens com Clementino de Alencar. A gente vê o Chico é quem perdeu tudo nessa época. São livros que eu gosto muito de pesquisa. A série André Luiz, gente, é toda, né? A gente tem que estudar, reestudar, voltar a estudar. E eu acredito, sabe, Ivan, eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu acho que nós estamos precisando de mais preparação de médiums para o trabalho. Nós crescemos muito no médio de psicografia para livros, e nós perdemos muita... Eu não sei, porque eu não posso analisar o Brasil todo, dirá o mundo, mas o Brasil, as regiões em que eu tive a oportunidade de ter contato, e das caravanas que nós recebemos, tanto aqui na casa do Chico como no Meimei, que são inúmeras, eu sempre pergunto quem trabalha em reunião mediúnica. É muito pouco. São poucas pessoas que se manifestam esse interesse. Eu não sei, as casas deveriam ter mais cuidado nesse preparo do estudo e da prática. Porque a gente vê muito estudo de mediunidade, muitos cursos, até longos, que o médium tem que estudar, não tem que questionar isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, às vezes, fica no estudo, termina aquilo, não tem a prática. Não tem aplicação, ou muitas vezes a casa não oferece a formação de novos grupos, ou inserção de novos elementos nas reuniões que às vezes vão escasseando de médium, pelo tempo, né? Pelo abandono. Então, eu acho que precisa ter os líderes das casas espíritas têm que ter um foco maior nesse estudo sistematizado da mediunidade, para receber e preparar novos médios, como diz o Roque Jacinto, a teoria é muito distante da prática. Então, eu acho que durante o estudo a gente tem que fazer. E Kardec fala uma coisa muito importante nisso: não há outra maneira a não ser a experimentação. Está lá no Livro dos Médiuns. Né? Para a educação mediúnica, a descoberta da mediunidade, né? Então, eu acho que está precisando um pouco mais disso, desse estudo aliado ao exercício da prática mediúnica. O mundo de regeneração precisa muito disso.
Nós ainda não fomos promovidos, nosso mundo é de expiações e provas. E enquanto a gente não sai de expiações e provas, o sofrimento, a dor, né, que hoje assola a humanidade e também o que advém de processos obsessivos, de influências negativas no planeta, são muito grandes. Então, a tarefa mediúnica, ela a reunião ainda é um alívio às dores da humanidade, e temos até mensagem disso aí no livro Registros Imortais, em que Efigênio Salles Vito alerta isso, sobre os pontos da mediunidade, né? Que é o evangelho, o desenvolvimento científico e a consolação através do trabalho da desobsessão, que é a tarefa que Chico desenvolveu, né? Nós vamos ver com Chico o ensino religioso através das obras de Emmanuel, que cuidou da religião o tempo todo. Nós vamos ter o estudo científico, a obra de André Luiz e outros, né? E nós vamos ver na desobsessão esse esforço do trabalho de socorro. E ainda tem a consolação, que são as cartas consoladoras que atestam a imortalidade da alma para muitos, né? Então, o Chico, ele teve esse cuidado com a sua mediunidade, que ele conseguiu esse desenvolvimento, né? Todas as setas que a humanidade que a mediunidade poderia oferecer. E nós estamos precisando nas casas espíritas, eu acredito nisso. Me perdoe se eu estou falando sem propriedade do conhecimento todo, mas as oportunidades que eu tive, eu cheguei a essa conclusão. Realmente, a gente sente necessidade demais dessa área. Grupos, grupos estruturados, com responsabilidade para fazer o trabalho. E precisa, viu? Se interessa em quem estiver ouvindo e tiver a possibilidade de fazer, né? Eu acho que é uma mensagem que eu tenho que levar sempre onde eu estou, esse incentivo, sabe, Ivan? Porque eu acho que está necessitando desse recolhimento. Eugênio, lá no grupo, trabalho de vocês no Meimei, como ao longo desses anos, como foi a relação do grupo com o Meimei, né? Ela, ao longo desse tempo, ela tem trazido assim, mensagens, orientações para vocês? A Meimei, nós temos, assim, como a gente sabe na estrutura da reunião mediúnica, nós temos aqueles trabalhadores que, como o André Luiz nos explica, são fichados. Eles não abandonam aquele trabalho, eles são designados a essa tarefa mediúnica. E muitos deles nos trazem recados. Muitas vezes nós não temos a manifestação direta, mas aquele espírito ele foi designado para trazer a orientação devida. E o interessante de Meimei, que ela não, nas datas mais significativas, ela não deixa de vir trazer o seu carinho para nós. Então, em determinadas datas, ela comparece, compartilhando muitas vezes a nossa alegria, outras vezes uma tristeza, mas se fazendo presente. Assim como o Chiquinho Carvalho também, que nós homenageamos um grupo de trabalho com o nome dele, que funciona no Meimei. E outros mais, que quando eu acho que o Meimei agora está começando a orientar os que desencarnaram, que fundaram o grupo, sabe? Eles não se faziam tão presentes, pelo menos os que dirigem hoje, eles estão assim, nos traz também mais orientação. Mas a relação com a Meimei é um momento assim, de muito carinho, E algumas vezes nós estudamos bastante que criança dificilmente manifesta esse tipo de reunião, porque o acolhimento dela na espiritualidade é diferente. Mas Blandina nos explica. Você sabe também que Blandina, a que aparece entre o céu e a terra, da obra André Luiz, no Lar da Bênção, capítulo 9, 10 e 11,
A Blandina é a Meimei. Entre a Terra e o Céu, capítulo 9, 10 e 11, vocês vão ver o Lar da Bênção, que relata a Blandina recebendo André Luiz, né? E dando-lhe as explicações como é que funciona aquele hospital, aquela acolhida às crianças desencarnadas, e também as visitas que as mães fazem a esses filhos desencarnados, né? Para matar a saudade. E ela fala que como... É tão bonita essa frase da Meimei, que ela fala o seguinte, que quando nós nascemos, nós precisamos do colo de mãe. Muitas vezes o espírito, quando desencarna, precisa, porque ainda não amadureceu o suficiente para assumir uma personalidade adulta. Então, a Meimei, de vez em quando, nos apresenta algumas dessas crianças que já têm condições de trazer uma palavra, um depoimento, um recado, um exercício. Então, é outro momento de felicidade. Não é a criança para atendimento, né? Mas a criança trazendo aquele recado infantil para a gente, testemunhando a sua presença junto a nós. É muito emocionante também esses momentos que a gente tem. Agora eu fiquei curioso, como é que o grupo recebe, né, assim, como é o acolhimento, né, com essas orientações dessas crianças? Normalmente é uma coisa natural e breve, entendeu? É um agradecimento que eles fazem, é um comentário sobre a alegria de ter podido... Na linguagem infantil, não é, são momentos que eu acredito, né, que às vezes é até mais um preparo para o espírito que é para nós, né, em algum sentido. E também eu acho que é um carinho para se fazer presente entre nós um trabalho que ela realiza no plano espiritual, né? Então isso acontece, não é frequente, sabe, Ivan? Você falou da relação, são momentos em que a gente, esses recados que a gente recebe. Então sempre é uma surpresa boa, né? Isso aí é para a gente nos animar, é para incentivar os espíritos superiores. Eu acredito que eles devem ter essa... Não estou falando aqui de supervalorização, não, mas é aquele carinho, né, do incentivo. Dá uma injeção de ânimo. É uma confiança que a gente adquire, né, da presença deles junto a nós. É muito interessante. Gente, como foi que começou esse teu trabalho que hoje você realiza, né, como curador da Casa de Chico? Quando começou isso? E o que é que esse trabalho tem representado assim na sua vida, para que os telenautas possam ter um conhecimento dessa atividade? A Casa de Chico, né, ela foi fundada, ela foi aberta para essa visitação uns tempos atrás, 2006 ou 2008, 2006. 2006 ou 2008, me deu dúvida agora quanto ao ano. Mas aqui sempre teve uma pessoa que recebiam os visitantes e tudo mais. E a casa, eu já tinha um contato pelo grupo Meimei, né? Aqui na nossa comunidade a gente tem vamos dizer, uma irmandade, né? Porque o Meimei, vou ter que ir lá fácil, né? O Meimei foi fundado em 52 e a sede inaugurada em 54. E nesse mesmo período o Chico convidou o Zeca Machado, que é fundador do grupo Sheila, para abrir uma reunião. Então eu falo que as casas são irmãs, né? Sheila e Meimei. E a casa do Chico Xavier pertence ao Sheila hoje. Então, depois que houve o afastamento daquele que estava acompanhando, o Geraldo Lemos, que foi que é um dos diretores da casa, nos convidou para vir, porque eu estava aposentado, né? Então, espera aí que deu um negócio aqui. Voltou ainda não. Só tem um som. Pronto, voltou. Opa! Voltou. Aqui que não tinha que entrar. Então, aí que nós começamos o trabalho aqui. Por quê?
estava necessitando de uma pessoa assumir, a casa passou por uma reforma, aí o Geraldo e a diretoria do Cheiro nos convidou se nós poderíamos ficar aqui como curador, cuidar do acervo, dar uma organizada na parte dos livros, também, né, uma orientação àqueles que aqui vêm, trazer um pouco da doutrina, enfim, para que a gente pudesse encaminhar aqueles que vêm a Pedro Leopoldo e visitam a casa de Chico, né, com conhecimento, com essa convivência nossa espírita, como nós estamos falando hoje, para que pudéssemos estar acolhidos. Então, é um trabalho que a gente faz e nós temos um culto do Evangelho no Lar todo domingo, às 18 horas, né, que a gente faz o culto, e depois nós temos o trabalho de assistência do passe. E nós temos todas as obras aqui expostas, um acervo digital, nós temos uma livraria para aqueles que interessam comprar, né, as obras do Chico, nós temos disponível algumas aqui. Enfim, aqui é uma casa mesmo, a casa de Chico Xavier, vem tomar o cafezinho. Ou seja, a gente senta e vão bater papo, vão mostrar para as pessoas toda essa vivência do Chico aqui em Pedro Leopoldo, que depois de 2010 que Pedro Leopoldo passou a ser um foco de visitação maior. Até então, não. Muitas pessoas acreditavam que Chico era de Uberaba, que a história dele só estava em Uberaba. Então, eu até brinco muito com os turistas. Vocês nos obrigaram a resgatar a história de Chico em Pedro Leopoldo, né? Nós devemos muito a vocês, porque, querendo ou não, né, trouxe a público toda essa vivência do Chico aqui em Pedro Leopoldo, porque quando ele transfere para Uberaba, ele já era o Chico Xavier, né? A obra toda já encaminhada. Então, esse é o nosso trabalho aqui como curador. Nós trabalhamos lá no MEI-MEI, nas reuniões públicas, mediúnicas, estudos, e trabalhamos aqui também, nessa tarefa que muito nos alegra, né, desse contato diário com Chico Xavier e o povo. É verdade. Eu estou curioso para fazer uma pergunta, mas nós vamos com calma. em relação a Chico. Eugênio, como é a logística para, vamos dizer, caravanas que queiram ir a Pedro Leopoldo visitar? Existe uma hora específica? Como é estruturado? Receber essas caravanas. Mas agora já a população já está toda quase vacinada, né? Nós até já tivemos a reunião para, acredito que agora em outubro a gente já esteja em funcionamento, se Deus quiser, é o nosso plano. E aqui funciona da seguinte maneira: nós temos um caminho instituído, Caminhos de Luz Chico Xavier. O que compõe esse caminho? O Luiz Gonzaga, a primeira casa que ele fundou espírita, o MEI-MEI, a segunda, que nós já falamos um pouco dela, né? Nós temos a Praça Chico Xavier, onde tem 2 esculturas dele, um busto e uma escultura completa num banco. Nós temos o açude, onde ele avistou Emmanuel, que seria construído um memorial, ainda não foi feito, não, é um lugar de uma visitação que não tem muitos recursos, né? Mas muitas pessoas interessam a ir lá. Temos aqui também a fábrica de tecido onde ele trabalhou, mas hoje é fechada. Tem o Grupo São José, que vê a fachada. E temos também aqui a Fazenda Modelo, onde ele trabalhou, né, no Ministério da Agricultura como escriturário. E nós temos o nosso memorialista Geraldo Leão, que também tem um acervo da cidade nesse período de Chico, também com algumas coisas de Chico Xavier. Então, a logística é o seguinte: normalmente, a casa de Chico tem o telefone, as outras casas também acredito que tem, mas tem o site da casa de Chico. Então, muitas pessoas entram pelo site, pegam as informações, mas aqui, na abertura deve funcionar de quarta a domingo, vai ser alterado o horário, de quarta a domingo, de 14 às 18 horas, sendo que domingo nós temos o culto do Evangelho no lar, aqui, às 18 horas. E, entrando em contato com a gente dá orientação da sequência e dos horários, né, em que estarão abertas as casas. Como também, se fizer contato com outra pessoa, vai ter o mesmo procedimento. Mas sempre que entra em contato comigo, eu solicito que venha a casa, que comece pela casa de Chico, que a gente dá o roteiro todo,
faz a apresentação, faz o acompanhamento, se precisar a gente acompanha também, para que aqueles que vêm visitar saiam com o coração bem alegre e aquecido aí pelas energias do Chico. Então nós vamos estar à disposição a partir de outubro para quem quiser nos visitar. Pode entrar no site Casa de Chico Xavier se quiser alguma informação, né? A gente responde. E o nosso telefone aqui também vai estar lá no site. Fazer uma pergunta, mas não é obrigado a responder. Também não é obrigado a responder. O programa é bem livre. Chico, vocês têm sentido, assim, em algum momento, ao longo desse tempo, que ele voltou para a parte espiritual, a presença dele, alguma mensagem, recados dele, alguma coisa nesse sentido? Olha, se eu disser que eu nunca senti, eu vou estar mentindo, que eu nunca presenciei, estarei mentindo. Mas o que eu acho da manifestação do Chico? No movimento espírita existe realmente essa curiosidade ou essa expectativa, né? O que eu vi do Chico até hoje foi de foro íntimo. Não, assim, a irmã dele frequentava o grupo Meimei. Por 2 vezes ela teve contato com ele, né? Em nossa reunião a gente sabia que era ele, mas era o contato de fórum íntimo. Agora, aqui na casa de Chico, eu sempre dou bom dia para Chico. E é engraçado é que tem dia que a gente tem emoção diferente. Entendeu? Tem dia que eu chego aqui eu sinto uma energia, uma presença diferente. Nem posso afirmar que seria dele. Mas não, você acha que eles vêm aqui, deve vir alguém aqui que eles estão esperando, né? Aí eu sinto essa presença. Então, o Chico, às vezes que eu vi, e acredito também que outras pessoas tenham tido esse contato, mas de foro íntimo, não de, digamos, numa apresentação em termos doutrinários. Por quê? A manifestação de Chico Xavier para esse fim, Ivan, nós temos que voltar lá da autoridade da doutrina espírita, onde Kardec explica isso. Não vai vir com exclusividade para uma pessoa, porque Chico pertence ao povo, ao movimento espírita, né? E ele saberia perfeitamente o que isso poderia repercutir, dependendo, né? Então, eu acredito que esses assuntos, quando vêm da espiritualidade, é mais pulverizado. Não é tão... Agora, de foro íntimo, o Chico é um espírito que tem amores, né? As familiares, os interesses, vamos dizer, pessoais dele como espírito, né? Além do coletivo, que acredito foi até maior do que tudo na vida dele, né? Mas essa presença a gente tem sim. E também são lugares que ele iniciou o trabalho, né? Ele dedicou, e ele tem afinidade, é óbvio, com esses locais, no Meimei, aqui, no Luiz Gonzaga, enfim, por onde ele passou, ele deixou a sua mensagem e deve estar nos acompanhando, assim espero, viu, Chico? É verdade. Estamos chegando ao final, Eugênio, desse momento, ficamos muito felizes, muito. Então, algumas coisas que você disse que se precisava até conversar, a gente vai conversar depois sobre algumas situações para a gente marcar, né? Ter a oportunidade de você trazer coisas, né? E deixa agora esses minutos para que você possa fazer a sua despedida, a sua colocação, as suas colocações que você deseja. Foi uma alegria falar, né, sobre o nosso trabalho, principalmente das instituições em que a gente está tendo a oportunidade de estar. Como o Ivan falou, nos traz uma maior responsabilidade e convidar vocês para acessar o nosso canal, Eugênio Eustáquio Meimei. Nós temos bastante coisas aqui da cidade de Pedro Leopoldo, doutrinárias, sobre Chico Xavier. E nós também estamos terminando de montar o nosso memorial, um acervo bem grande que nós recebemos dos familiares de Chico Xavier, especificamente da Cidália. Tem muitas coisas interessantes, cartas que ficarão disponíveis, cartões postais, fotografias, objetos, quadros, enfim.
a gente está acabando de fazer o memorial Chico Xavier em família, né? Então, nós convidamos vocês, quando vierem, no mês nós estaremos já com esse espaço, né, aberto para que todos possam recordar e conhecer um pouco de Chico Xavier na sua intimidade. Esse é o nosso propósito, é um trabalho que a gente está realizando agora. Eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos, né, do Grupo Meimei, aqui da Casa de Chico, do Chiquinho Carvalho, que são pessoas que sustentam o trabalho conosco, né, que estão no dia a dia, ombro a ombro. É bom demais contar com todos, né, de ter essa aceitação de todos e estar junto nesse trabalho que grande oportunidade nos dá de aprender juntos. Um abraço a todos esses companheiros, eu jamais poderia esquecer, né? Eu já falei hoje dos aniversariantes, que recebem o nosso abraço novamente. Enfim, é uma alegria, uma gratidão muito grande estar aí junto na TV Chico Xavier com Chico Xavier, né? Um abração mesmo para todos. Então, agradecemos demais essa oportunidade, foi muito emocionante, é uma energia diferente, né? E agradecer àqueles que estiveram conosco nesse momento, avisando que o vídeo já está disponível lá no canal da TV Chico Xavier e estaremos também disponibilizando para o site Eugênio Eustáquio Meimei, né? Que esse é um trabalho que a TV Chico Xavier também não tem essa problemática de exclusividade, nem porque a doutrina espírita não é de exclusividade de ninguém. Então o propósito é divulgar o trabalho, os conhecimentos. Então que Jesus abençoe a todos. Parabéns pelo trabalho da TV. Eu já tinha falado com o Seioff, né? Tem que falar novamente. Parabéns pelo trabalho da TV Chico Xavier. E por todos que estão acompanhando aí essa tarefa que está muito bacana. Continue firme. Agradecemos e vamos juntos nesse trabalho. Então, muita paz a todos e que Jesus continue nos abençoando, né, agora e sempre. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.